TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No Jornal da Univates de hoje... Prefeitura de Lajeado faz sindicância para apurar responsabilidade por 3 projetos da área de cultura. Hoje é o dia do uso racional de medicamentos. CDL realiza campanha de recolhimento de agasalhos para Abaquara. Conheça exemplos de arquitetura portuguesa na região. Esse é o Jornal da Univates que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. Produtos da Lativida foram retirados das prateleiras de 4 das maiores redes de supermercados de Lajeado. No IMEC, clientes que tenham comprado o produto podem trocar por outra marca de preço equivalente mediante a apresentação da nota fiscal. Na Rede Vive, no Maxi Atacado, além do leite, foram retirados os produtos derivados. A empresa, com sede em Estrela, é a única das 4 investigadas na Operação Leite Compensado, que foi interditada nesta quarta-feira pelo Ministério Público e pelo Departamento de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul. O motivo foi o descumprimento de uma decisão judicial que determinou a suspensão das vendas de leite UHT a partir de 1º de abril deste ano. O Legislativo de Lajeado encaminha a preposição de investigação de 3 projetos que destinariam valores através da Secretaria de Cultura. As situações ocorreram em 2011, enquanto a pasta era administrada por Gerson Teixeira. A sindicância de número 15.328 de 2012 é o pedido que trata da falta de pagamento à Escola de Samba Acadêmicos da Alegria durante o Carnaval do ano passado. Segundo o vereador Carlos Ranzi, do PMDB, o processo teve início em março de 2011, sendo que em agosto do mesmo ano deu-se abertura à sindicância interna. O grupo de teatro Arte Dramática moveu a ação em paralelo à escola. A companhia processou a administração em razão de uma dívida de R$14 mil. O projeto de lei de número 59 de 2012 também será revisto. No dia 19 de abril de 2012, a prefeita Carmen Regina encaminhou o projeto de lei à Câmara de Vereadores, pedindo o ressarcimento das despesas com a decoração de Natal do ano anterior, a qual foi acordada sem licitação. Inclusive, o próprio documento destaca que para investimentos acima de R$8 mil é necessária a licitação. A normativa aprovada pelos vereadores autorizava o investimento de R$117 mil em decoração natalina. Na época, alguns vereadores apontaram irregularidades. Antônio Schaeffer votou contra o projeto e Sérgio Knipoff optou por não votar. Então, no ano passado, mesmo não sendo vereador, eu acompanhava as sessões da Câmara. E aí, na votação do projeto da decoração natalina, e aí, como todos sabem, a decoração natalina acabou ficando até quase metade do ano passado, a decoração de 2011 até metade do ano de 2012, nas ruas de Lajeado. A votação desse projeto da decoração natalina, ele gerou várias controvérsias entre os vereadores. Inclusive, no pronunciamento deles, percebe-se que existem dúvidas a respeito da legalidade do projeto. E, por vezes, até certeza de que o projeto era ilegal, que tinha problemas. E aí o projeto foi votado, com parecer favorável de 7 vereadores, mas, entretanto, um posicionamento contrário do Antônio Schaeffer e o outro posicionamento de abstenção do Sérgio Knipoff. Para apurar estas 3 situações, foi aberta a sindicância pela Prefeitura. Conforme o assessor jurídico, no momento, as testemunhas estão sendo ouvidas. A sindicância que envolve irregularidades ou apuração de irregularidades na Secretaria da Cultura, ela está em andamento, falta ainda ouvir uma pessoa, falta a resposta de um ofício que foi para o Ministério da Cultura, em Brasília, para verificar a questão de prestação de contas, de um valor que havia sido repassado, e há uma previsão que dentro de uns 30 ou 40 dias se conclua essa sindicância. Essa é a nossa expectativa. No dia 29 de maio, o Governo de Estrela e o SESC organizam mais uma edição do Dia do Desafio. Com o slogan Você se mexe e o mundo mexe junto, o evento promove uma competição saudável entre cidades, onde a qualidade de vida e o bem-estar social são o maior prêmio. O desafio é cada um realizar neste dia ao menos 5 minutos de uma atividade física. E a seguir, uso racional de medicamentos. Veja os cuidados e as indicações, nós já voltamos.
A Secretaria da Saúde de Lajeado, por meio das unidades básicas de saúde, realizará durante o mês de maio uma série de atividades de promoção e prevenção à saúde. O objetivo das ações é melhorar a qualidade de vida da população através da redução de doenças e do consumo de medicamentos. A Unidade Básica de Saúde do bairro Campestre já inicia a programação e promoverá 5 palestras acerca de temas do dia a dia e que requerem atenção. E o uso racional de medicamentos é uma medida de extrema importância, mas que muitas vezes passa despercebida. A automedicação muitas vezes parece inofensiva, porém pode desencadear sérios riscos à saúde. Tratar aquela dor de cabeça, desconforto estomacal ou até mesmo uma dor muscular com os medicamentos que temos em casa. E quem não tem um kit para essas emergências? O uso de medicamentos é muito comum e necessário, é claro. Porém, o cuidado é com o modo e a quantidade que se utiliza. O conceito contrário, que é a irracionalidade, leva às diversas problemáticas que estão listadas dentro dos problemas de saúde, inclusive agravando problemas que não teriam a necessidade de ser agravados, porque, na verdade, dentro do conceito de uso racional de medicamentos, poderiam ser sanados. Mesmo os medicamentos que não necessitem de uma prescrição médica para serem conseguidos, precisam de uma orientação de um profissional habilitado da área da saúde para que o uso seja seguro e responsável. É importante que as pessoas entendam que um medicamento ele não é meramente um produto. Ele é uma substância, um conjunto de substâncias químicas que, na verdade, quando entram em contato com o nosso organismo, podem estabelecer tanto efeitos positivos, como vem carregado de efeitos adversos, que são inerentes ao seu uso. E quando a gente usa sem uma informação adequada, sem uma orientação adequada por alguém que seja habilitado e capacitado para isso, colher efeitos indesejáveis e interações com outros medicamentos pode ser bastante severo. Os contraceptivos, por exemplo, usados diariamente, se combinados com o uso de outro medicamento, considerado pelo usuário inofensivo, às vezes pode acarretar em problemas maiores, cortando o efeito do contraceptivo, por exemplo. Ali a gente se engana, justamente ali pode haver uma interação que seja desfavorecida, no sentido de a gente ter um prejuízo naquele efeito que a gente espera do contraceptivo. E, portanto, qualquer medicamento, por mais simples que pareça, mesmo que ele não tenha a necessidade de uma prescrição de modo legal, ele tem, no mínimo, a necessidade de uma informação adequada e, no conjunto dos medicamentos num determinado indivíduo, as interações também precisam ser previstas e, portanto, elas sempre carecem de alguém que esteja habilitado e capacitado para fazê-lo. E nada melhor do que usar justamente aquele profissional que tem essas prerrogativas que eu mencionei, que é o farmacêutico. Está próximo da sociedade, ele está à disposição. Então, é a melhor via de esclarecimento das dúvidas que se tem e de orientação das dúvidas que nem se tem, mas que podem surgir na hora da interação com o usuário. E pela importância desse tema e também em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, a Univates está realizando a Liga Farmacêutica pelo Uso Racional de Medicamentos, que ocorre no Centro de Convivência do Prédio 9 até às 9 horas da noite de hoje. Além de orientações sobre o risco da automedicação e suas implicações, haverá lixeiras especiais para o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso. E o amanhecer foi mais uma vez gelado na região, mas a parte da tarde ficou quente. Vamos conferir agora como seguem as temperaturas com Cássia Scherer. Boa noite, Cássia. Boa noite, Daniela. Isso mesmo. Hoje à tarde tivemos uma elevação nas temperaturas e a máxima chegou aos 25 graus em Lajeado. Mas nas próximas horas volta a esfriar. Amanhã o tempo segue firme com sol e o frio diminui. Por isso, tanto as mínimas quanto as máximas nesta sexta-feira ficam mais elevadas do que hoje. No sábado, deve ocorrer aumento da nebulosidade e maior aquecimento à tarde. Já no domingo, uma frente fria traz chuva para a região do Vale do Taquari. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 10 e 26 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 24 graus. Obrigado, Cássia. A seguir, o CDL promove uma campanha de doação de agasalhos. E as doações serão destinadas à ONG Abaquar. Nós já voltamos.
comissão organizadora da segunda Santa Flor e empresários de Santa Clara do Sul reúnem-se hoje. Este ano, a feira contará com 101 estandes para exposição e venda de produtos. A segunda Santa Flor, exposição agroindustrial, comercial e industrial de Santa Clara do Sul, ocorre entre os dias 19 e 22 de setembro, tendo por local o ginásio municipal no centro da cidade. O SENAC realiza a 8ª edição da Feira de Oportunidades. A atividade segue até amanhã. Os encontros abordarão temas relacionados aos empreendedorismo e aperfeiçoamento profissional. Amanhã acontece a palestra com André Machado em 2 momentos, às 4h30 e às 6h30 da tarde. As inscrições para as atividades podem ser feitas mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível no SENAC. As vagas são limitadas. A CDL Lajeado é uma das mantenedoras da ONG Parceiros Voluntários. Dessa parceria, um projeto de solidariedade é colocado em prática pelos funcionários, diretoria e associados. Estão sendo arrecadadas doações de roupas para crianças que serão destinadas à ONG Abaquar, que fica no bairro Santo Antônio, em Lajeado. Crianças e adolescentes de 3 a 15 anos serão beneficiados nesta ação. E deste trabalho surgiu a ideia de nós também realizarmos uma ação de voluntariado entre os colaboradores, com o apoio da diretoria e também dos nossos associados e comunidade em geral. A ação, a entidade que nós escolhemos foi a ONG Abaquar. Nós fizemos uma visita à ONG Abaquar e vimos realmente das necessidades das crianças que se encontram lá e optamos em ajudar a eles. A importância da ação visa nós levarmos até essas crianças algo que possa ajudá-las a se sentirem mais valorizadas e também, no momento, estão com deficiência em mantimentos, roupas. Na verdade, elas têm deficiência de muitas coisas, são bem carentes. E nós gostaríamos, de alguma forma, poder ajudá-los nesse sentido, então, com a campanha de agasalhos. No momento, a maior necessidade da entidade são roupas para meninos de 7 a 15 anos. As doações podem ser feitas na sede da CDL no centro de Lajeado. A entrega das doações na Abaquar deve ser feita no dia 17 deste mês. E se alguém tiver alguma dificuldade de trazer as doações até aqui, nós nos disponibilizamos de ir até o local para retirar essas doações. Basta ligar para a CDL no 3710-1299 que a gente estará indo até lá buscar essas doações. A Administração Municipal de Paverama promove audiência pública para a apresentação do balanço de atividades do Executivo nos primeiros 4 meses de governo. O encontro ocorre no dia 16 de maio, tendo por local o Centro Comunitário Evangélico no centro da cidade, a partir das 7 horas da noite. O evento é aberto ao público em geral. E a seguir, a arquitetura portuguesa. Conheça exemplos dela aqui na região. Nós já voltamos. O projeto para imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal nesta semana, é desequilibrado, não conta com o apoio do governo e não será viabilizado sem novas alterações no texto, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega, após reunião com a bancada do PT na Câmara dos Deputados. O ministro ainda afirmou que o ICMS é uma questão federativa de 27 estados e não pode haver prejuízo para esse ou aquele estado, e que é preciso que todos se sintam confortáveis e que todos ganhem com essa mudança, mas aquilo que resultou no Senado não foi um projeto equilibrado. E no próximo sábado, 11 de maio, o Centauros Rugby Clube de Estrela vai a Canoas enfrentar o Lanceiros Negros. A partida fecha o primeiro turno da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Esta será a terceira de 6 rodadas da competição, salientando que nos dias 15 e 29 de junho, o Centauros decide em casa as últimas 2 partidas. A equipe estrelense ocupa hoje a 2ª colocação no campeonato, com 4 pontos atrás do Universitário Rugby de Santa Maria. E agora você vai conferir uma reportagem produzida pela equipe do Espaço Urbano sobre a arquitetura portuguesa, que pode ser encontrada aqui na nossa região. O município de Cruzeiro do Sul, localizado a cerca de 10 quilômetros de Lajeado, tem alguns exemplares dessa arquitetura.
A valsa baiana. Colonização luso-brasileira que a gente tem aqui em Cruzeiro do Sul, né? Ou era a antiga São Gabriel, né? Que os alemães eles colonizaram o Vale do Taquari mais ou menos a partir desse ponto de Cruzeiro para cima, até Roca Salles, essa faixa, né? Daqui mais para o sul a gente vai ter bastante a presença de portugueses, né? De descendentes, no caso, de portugueses. Em 1872, o tenente-coronel Primórdio Centeno Xavier de Azambuja construiu sua moradia na margem direita do rio Taquari. No ano seguinte, uma grande enchente inundou sua casa, o que o fez construir a nova residência em um lugar mais alto. A moradia é hoje conhecida como a Casa do Morro e é carregada de elementos da arquitetura portuguesa. Além de ser um casarão com aquelas características típicas da arquitetura luso-brasileira, ou seja, da arquitetura portuguesa no Brasil, que essencialmente tem as características da arquitetura portuguesa, ou seja, que seria um telhado de duas águas, com uma das águas caindo para frente, outra para os fundos, essas paredes geralmente brancas, caiadas, com uma sucessão de janelas e uma porta ao centro, né? Uma estrutura, um esquema assim, bastante simples até. Mas ela tem uma particularidade que é a presença dessa, que a gente pode dizer uma espécie de uma máscara ou uma falsa fachada colocada à frente da fachada frontal. Nós percebemos a presença, então, em primeiro lugar, dessa arcada, com arcos de volta plena, ou também conhecido como o arco romano, né, que é esse arco de semicírculo. E também percebemos em cima dessa arcada, então, a presença de uma cimalha, né, que é aquela moldura horizontal que faz o arremate, então, desse elemento. E uma série também de pinhas, que são aqueles elementos que arrematam as colunas. Além da Casa do Morro, encontramos outro exemplar da arquitetura portuguesa, este muito bem conservado e que até hoje é habitado. Esse aqui é um exemplar muito interessante de uma casa que tem toda a influência da arquitetura portuguesa, né? Então, construída no início do século por um descendente de alemães, mas ela traz nos seus traços todas as características da arquitetura portuguesa, da arquitetura luso-brasileira, como por exemplo o telhado com a telha, o telhado que joga água diretamente para a rua, sem a presença da platibanda, que é aquele fechamento do telhado, o fato dela ser caiada, ser pintada com cal e ter os detalhes, as molduras das portas e janelas nessa cor azul, né? O fato também de ter o vidro pelo lado de fora da janela também era uma característica dessas edificações mais antigas, que era um signo de status, um sinal de uma família de posses que podia colocar vidro na janela, digamos assim. A arquitetura portuguesa é caracterizada também pelas máscaras sobre as paredes e pela implantação das casas ser muito próximas às calçadas, sem a presença de pátio frontal ou lateral. Essa é uma arquitetura mais antiga e que existem muito poucos exemplares ainda preservados. A maior parte deles já se perdeu, infelizmente, ao longo da história, né? E pelo fato de a gente ter grande presença de imigrantes alemães e italianos na região, a arquitetura predominante que mais foi construída aqui posteriormente é a arquitetura que tem influência dessas etnias, né? Então a arquitetura de influência portuguesa, que é a mais antiga, ela foi sendo substituída ou foi se perdendo com o passar do tempo. Que fuiste hermosa al sonreír e al vestir tan airosa. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.